Vamos lá, vamos compartilhar uma palavra. Hoje, o que Deus colocou no meu coração para título dessa mensagem é essa aqui, ó. Sinais são bons, mas conversão é melhor. Eu queria que você lesse isso comigo. Lê comigo, 1, 2, 3. Sinais são bons, mas conversão é melhor. Nós não viemos aqui atrás de sinais. Nós viemos aqui atrás de uma mudança operada em nossa vida por meio de Jesus Cristo. É isso que nos move a esse lugar. E para isso nós vamos pegar o final do capítulo 9 de Atos e o capítulo 10. Mas eu separei para a abertura dessa leitura, Atos capítulo 10, versículos 27 a 33. E perdoe, hoje a voz está um pouco falhosa, que a semana estava meio atacado. E ontem ainda demos glória lá na Gávea, ontem à noite. E aí hoje, tô velho, né, irmão? Tô velho. Antigamente era sexta, sábado, domingo, cruzada e tudo mais. E bonzinho, né? Agora não é mais assim. Atos capítulo de número 10. Atos capítulo de número 10. Vamos ler do versículo 27 até o 33. Atos capítulo de número 10. Vamos ler do 27 ao 33. Que diz assim: falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Versículo 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. Eu estava onde? Orando em sua casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes. Versículo 31, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Vamos ler de novo isso aqui? Isso que nós acabamos de fazer aqui, olha, a gente pensa que não é louvor, e olha como o anjo falou com Cornélio, olha aí, leia comigo: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Nunca esqueça, tudo que nós fazemos aqui é para adorar ao Senhor. Versículo 32, envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Versículo 33, portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Aqui que eles estavam prontos? Estamos prontos para ouvir o quê? Leia comigo: tudo o que o Senhor ordenou a você. Que coisa maravilhosa. Feche os olhos, por favor. Pai, fala conosco, Senhor. Fala por meio da tua palavra. Edifica a tua igreja. Essa igreja é tua, faz conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala muito para mim como pregador. Esse texto fala muito para você como servo do Deus Altíssimo, ovelha da Igreja Batista 4 de Julho ou alguma igreja na qual você esteja servindo. Todas as vezes que alguém sobe a tribuna de uma igreja para a ministração da palavra, nenhuma igreja deve se conformar com menos do que a verdadeira exposição da palavra de Deus. Para isso nós estamos aqui. Não estamos aqui para ouvir histórias do pastor, não estamos aqui para ouvir apenas experiências, mas nós estamos aqui para sermos ensinados acerca da palavra de Deus, que é viva e eficaz e que transforma o homem. Queridos, e essa mensagem, quando estudada para trazer essa manhã, me falou sobre algumas coisas tão interessantes.
Porque até semana passada, lembre, nós estávamos falando acerca de um servo de Deus muito especial. Quem é que nós estávamos falando até semana passada? Apóstolo Paulo. O seu encontro, a sua chamada, a sua mudança, a sua transformação. E que nós falamos naquela oportunidade que não há coração tão longe de Deus que o Evangelho não possa alcançá-lo, porque Paulo era um exemplo disso, estava sendo uma total na contramão daquilo que era o cristianismo. Ele era um perseguidor do cristianismo, mas de um perseguidor, Deus fez dele um perseguido agora por causa do Evangelho de Cristo. E a duas conclusões Paulo chegou. A primeira era que Jesus era o Filho de Deus. E a segunda conclusão é que Jesus era o Cristo, o Messias enviado para salvar a humanidade. Só que no final do capítulo 9, agora surge mais uma vez um outro personagem especial, um dos grandes expoentes da Bíblia, porque se eu disser para você, me cite aí o nome dos 12 apóstolos de Jesus, dos 12 discípulos de Jesus, você possivelmente vai citar 3. Quem é que você vai citar? Pedro, Tiago e João. E se a tua memória for boa, você vai lembrar da musiquinha Pedro, Tiago e João no barquinho, não é assim? É assim, porque a gente cria essa memória afetiva. De fato, Jesus tinha uma multidão que o seguia atrás de sinais. Jesus escolhe alguns para andar junto com ele, para aprender um pouco mais. Desses, ele separa 12 para serem seus discípulos e que depois seriam os apóstolos, enviados como desbravadores do Evangelho de Cristo por toda a nação, por todo o mundo. Mas desses 12, ele tinha realmente 3 que estavam mais próximos, 3 mais chegados. Eu sempre costumo dizer, esses dias eu vi um livro que fala exatamente disso. Deus não faz acepção, Deus tem íntimos. Deus não trata diferentes, mas tem aqueles que Ele tem mais intimidade. E é normal assim, porque você que é um membro de uma família grande, eu não sou, a minha família cabe no Fusquinha, nós somos apenas 3 irmãos, não é? Mas eu sei que tem irmãos que são de família grande, família que enche uma casa, né? Famílias que quando se reúne é aquela coisa, tem que alugar um ônibus, né, para levar todo mundo. E você sabe que dentro de uma família haverá aqueles que terão mais intimidade com você, terão mais intimidade com o pai, com a mãe, com aqueles que estarão fazendo parte daquela família. Não é porque se ama mais ou se ama menos, mas que há uma relação de maior intimidade. Assim é o Senhor. Jesus ama a cada um de nós, mas aquilo que nós vamos viver em Deus não está limitado em Deus, porque Deus é ilimitado. Há alguém que vai querer ter um pouco mais de Cristo, ter mais intimidade, ter um pouco mais de história com o Senhor e vai vivenciar um pouco mais dessa intimidade e da história, porque Ele está dizendo: eu estou aqui, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, para eu ter intimidade, basta eu querer, basta eu buscar, basta eu me aproximar desse Deus. E Pedro era isso. Apesar de ser um falastrão, apesar de ser alguém impulsivo, mais parecido comigo do que eu gostaria que eu parecesse, porque quando eu vejo ele mandando errado, eu digo, eu faria até pior. Eu faria até mais sendo impulsivo ainda, porque a gente muitas vezes é assim, mas apesar disso, Deus tem misericórdia de alguém como Pedro, e Deus tem misericórdia de alguém como eu e como você, e que nos permite ser participantes dessa história muito maior, que foi escrita com o próprio sangue do Cordeiro de Deus. E no fim do capítulo 9, no início do capítulo 10, nós temos agora Pedro voltando ao circuito, depois de ficar um tempo recluso em Jerusalém, por causa da perseguição. Mas nesse momento Deus pega e dá um start a Pedro, para que ele possa visitar pessoas, desbravar territórios e abrir uma nova chave territorial, que Deus já tinha dado autoridade para a igreja. E nesse caminho temos 3 personagens: Enéas, Dorcas ou Tabita e Cornélio. E aqui é importante como a gente vê o cumprimento da promessa feita por Jesus, de que haveria sinais entre aqueles que crescem que Ele era o Cristo.
Afinal, Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim, ó: e disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho, o quê? A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E aqui sempre faço a ressalva: o batismo é uma ordenança, mas não é condição para a salvação, porque para a salvação ele fala que a salvação depende do quê? De crer. Quem não crer será condenado. Muitos não tiveram a chance de batizar-se, muitos não terão a chance de batizar-se, mas se crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, serão salvos. No entanto, como servos de Deus, a partir de que cremos que Jesus é o Filho de Deus, também obedecemos às suas ordenanças, e Ele nos deu pelo menos duas. A primeira é o quê? Sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é por isso que uma consequência lógica de alguém que se entrega a Jesus é ter o anseio de ser batizado. E a segunda ordenança que o Senhor manda para a sua igreja é que nós celebremos o quê? A ceia do Senhor. E é por isso que não pode ser um momento qualquer, é um momento especial, e que nós estamos dizendo mais uma vez: Senhor, estamos aqui cumprindo a Tua palavra conforme a Tua vontade. No versículo 17, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Queridos, é inevitável que o evangelho seja acompanhado de sinais. Eu sempre costumo dizer que nós não devemos nos conformar com menos do que a Bíblia nos promete. No entanto, não devemos esperar mais do que Jesus nos oferece. Mas se tem uma coisa que tem na minha Bíblia, se tem uma coisa que eu vejo evidenciado, é que o evangelho será seguido de sinais. O que nós precisamos entender é o que são esses sinais e qual a finalidade desses sinais. Afinal, os sinais são intrínsecos à natureza do evangelho, mas os sinais não são o evangelho. Não fica no sinal, não fica na experiência. Os sinais não são um fim em si mesmos, eles precisam levar os homens à conversão em Cristo Jesus. Nunca esqueça disso, porque nós vemos uma época que isso foi deturpado, em que há uma relevância maior para o sinal do que o evangelho, enquanto o evangelho, ele traz como consequência o sinal e não o contrário. Eu vou ler mais uma vez: os sinais não são o fim em si mesmos, eles precisam levar os homens à conversão em Cristo Jesus. E aqui nós vemos sinais muito claros, nítidos e específicos na palavra, e a primeira conclusão que a gente chega aqui é a seguinte: Deus pode curar enfermidades, sim ou não? Deus pode curar, sim ou não? Leia comigo então: Deus pode curar enfermidades. Isso o quê? Isso é bom, isso é bom. Deus pode curar. E é por isso, meu irmão, que enquanto na minha Bíblia estiver escrito: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes, eu vou continuar clamando. O Senhor, se Ele quiser, Ele pode fazer, Ele pode mudar, Ele pode restaurar, Ele pode curar. E aí a gente volta um pouquinho lá em Atos 9, versículo 32, diz assim: passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Versículo 33, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era o quê? Quanto tempo Enéas estava acamado? 8 anos, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e o quê? Se converteram ao Senhor. Algumas coisas muito claras aqui nós aprendemos. A primeira coisa é que
Pedro, assim como fez em Atos 3, deixou claro que não era ele que estava curando, quem estava curando era Jesus Cristo. Muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Apóstolo dos milagres, profeta da libertação, é o homem que pode mudar tudo na sua vida. Ei, deixa eu falar algo, nós não somos absolutamente nada sem Jesus. Pela sua infinita misericórdia, Ele proporciona que nós experimentemos um pouco da sua glória, sendo instrumentos de Deus para a vida de outras pessoas. E oxalá que o Senhor nos dê essa oportunidade aqui, porque o meu Deus não mudou. Eu continuo acreditando em cura, eu continuo acreditando em libertação, eu continuo acreditando que o meu Deus pode fazer. O Evangelho é o mesmo, mas quem opera a cura? Quem é que opera a cura? Quem opera a cura? Fala mais alto, quem opera a cura? E é por Ele que nós estamos aqui. As pessoas vão passar desse lugar, mas o nome do Senhor Jesus continuará sendo glorificado nesse lugar. Atos 3,6, você lembra da história? Nós trabalhamos aqui. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. Queridos, tem uma coisa no seu coração. A missão da igreja não é a de oferecer experiências, mas de levar homens aos pés de Jesus. É lógico que a experiência vai fazer parte. Ao longo da história cristã, ao longo da narrativa bíblica, nós vemos Deus permitindo que nós experimentássemos desse dom de Deus, dos milagres de Deus, da espiritualidade celestial. Mas não é isso que tem que ser o nosso foco. No Brasil, a partir da década de 80, nós vemos um movimento muito estranho, que era um movimento que levava as pessoas para a igreja atrás da cura. Era o movimento da cura e da libertação. As pessoas começaram a ver as igrejas não como lugar para adorar, mas um lugar para receber. Deixa eu deixar uma coisa muito clara como pastor dessa igreja. Eu não estou aqui para agradar você. Eu não estou aqui para fazer a tua vontade. Eu estou aqui para proporcionar que você tenha um momento de adoração a Deus, ao Criador do universo, ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós estamos aqui única e exclusivamente por causa de Jesus. E é por isso que o louvor começa cantando aqui, para nos trazer uma atmosfera de adoração e nos levar a nós estarmos mais próximos do Senhor, adorando com as nossas vozes, com o nosso pensamento, entendendo o que nós estamos cantando. E a palavra vem para trazer conhecimento e edificação da igreja, porque o nosso culto é racional. Eu preciso saber por que eu estou aqui. Eu preciso saber por que eu sirvo a Jesus. Eu preciso saber por que eu preciso disso. Porque a partir do momento que eu entendo o porquê de estar aqui, eu vou entender também que não há melhor lugar para estar que não aqui, na presença dos meus irmãos, sentindo a presença manifesta de Deus e sendo também abençoado no meu culto racional de louvor e adoração a Jesus. E por isso, domingo de manhã tem que ser tempo de alegria para crente. E talvez você tenha perdido essa alegria. Talvez você esteja agora acordando pela manhã, no domingo, dizendo: eu tenho que ir para a igreja. Com pesar, dizendo assim: eu gostaria de estar em outro lugar, mas eu tenho que ir à igreja. Deixa eu falar algo para você. Se for para vir com esse sentimento, não saia da sua casa. Você precisa entender que você precisa estar aqui. O Senhor Jesus nos ordenou que nos reuníssemos enquanto igreja. E numa vida tão agitada que nós temos, fica difícil, se nós não viermos aqui, separar esse mesmo tempo, com a qualidade que nós o fazemos, para estarmos totalmente adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É verdade ou eu estou mentindo?
Você poderia estar em muitos outros lugares, mas será que naquele lugar onde você poderia estar oferecendo um culto racional? Você poderia estar compartilhando da vida e da experiência dos seus irmãos? Você poderia estar realmente vivendo igreja? Ei, igreja, isso é ajuntamento, é presença de Deus e adoração ao Rei do Universo. Queridos, Atos 9:35, a partir da cura de Enéas, a palavra de Deus fala que todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas, e o quê? Se converteram ao Senhor. Sabe, a conclusão que eu chego aqui é que o Evangelho é feito de sinais, mas não ensina que devemos nos aproximar de Deus por causa dos sinais. Não vem aqui para ser curado, não vem aqui para ser liberto. Jesus tem o poder para curar qualquer enfermidade, para levar vidas ao seu encontro e não o contrário. Jesus nos permite experimentar curas para servir de testemunho do seu Evangelho, do seu poder, para que esse testemunho possa levar vidas ao encontro dele. E não todas as pessoas que encontrarem com Jesus serão curadas. Deixa eu falar algo para você. Como pastor que prego há mais de 30 anos, eu posso te dizer com toda a sinceridade do meu coração, que aqui, segundo essa palavra que eu prego e acredito, muitos aqui orarão e não receberão a sua cura. Muitos aqui estarão diante de um problema, orarão e continuarão diante desse problema. Agora eu posso te falar, alguns aqui, Deus será misericordioso, que verão as suas respostas das orações em cima de curas, situações e qualquer problema que ele tem diante de si. Sabe qual é a diferença? A diferença é que nós não estamos aqui em busca da bênção, nós estamos aqui em busca do Senhor da bênção, de um relacionamento com Deus, porque sabemos que precisamos estar aqui. A nossa condição de pecador, miserável, condenado à morte ou ao inferno, não nos permite outra coisa a não ser dizer: eu preciso miseravelmente de Jesus. Eu preciso miseravelmente, mas Deus cura, e nós vamos continuar orando. Enquanto eu prego para você, meu filho está no Jutá Batista, mais uma vez, e não há um dia que eu não ore pela cura do meu filho. Mas eu sei que Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Além disso, eu já sou pai do Benício por todo o tempo, porque para nós a morte não é o fim, a morte é uma continuidade, uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. Eu confio absolutamente no meu Deus, mas eu sei que Ele é soberano e Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus cura! E isso é muito bom, mas a cura tem que me levar a Deus, e não o encontro com Deus me levar à cura. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que Deus pode ressuscitar os mortos. Isso é bom, meu irmão, isso é maravilhoso. Leia comigo: Deus pode ressuscitar os mortos, e isso é o que? Maravilhoso. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode ressuscitar mortos? Você crê que o teu Jesus não mudou? Ele pode fazer, Ele pode fazer. Eu tenho um pastor amigo meu que fala: Ednei, eu sempre que vou a um velório eu oro para Deus ressuscitar. Até hoje não aconteceu. Duas coisas eu penso: a primeira é que eu não sei o que eu vou fazer se acontecer, e a segunda é que eu não sei o que as pessoas vão fazer se acontecer. Mas eu creio que pode acontecer, e eu vou orar, porque eu acredito na palavra de Deus. Atos 9:36 diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior, no cenáculo. Lembra lá do cenáculo de Atos 2? É o andar superior. Versículo 38. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Versículo 39, Pedro se aprontou e foi com eles.
quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Versículo 40, mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a o quê? Viva. Apresentou-a o quê? Viva. Versículo 42, isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. A primeira coisa que eu enxergo aqui em Tabita é que ela era uma mulher de Deus, uma boa serva de Deus, uma mulher caridosa, uma mulher que ajudava os outros. Mas assim mesmo, Tabita adoeceu e morreu. Ser servo de Deus, fazer coisas boas, ter uma religiosidade, não vai nos isentar da adversidade, não vai nos isentar da doença, do luto, de maneira alguma. Mas a diferença entre aquele que serve e não serve a Deus é que nós não nos desesperaremos, porque nós temos um Deus a quem nós podemos clamar. Ei, Jesus está com você, Jesus está com você, Jesus está com você, Jesus está com você. Nesse problema, Ele também está com você. Nessa adversidade, Ele também está com você. Nessa doença, Ele está com você. Nessa porta fechada, Ele está com você. E isso vai fazer com que você tenha esperança. Continue dizendo: eu vou lutar mais um dia. Por quê? Porque eu não estou sozinho, eu estou com Jesus. Agora, sabe o que eu acho interessante também nessa passagem? É que nós percebemos que até então não havia nenhum registro bíblico de que tivesse acontecido alguma ressurreição pela mão dos discípulos. Jesus havia ressuscitado mortos e disse que os sinais seguiriam aqueles que crescem, e um dos sinais seriam que os mortos seriam ressuscitados. No entanto, isso não aconteceu. Havia uma promessa, ainda não havia a realidade, mas foi crendo na promessa que os irmãos de Jope mandaram buscar Pedro e Lida. Olha que coisa maravilhosa. Você pode não enxergar, você pode não estar vendo aquilo que Deus já está fazendo na eternidade, mas você tem uma promessa, e nessa promessa você deve se apegar. Eu gosto muito do Salmo de número 40, é meu salmo favorito. E o salmista termina o Salmo de número 40 declarando: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Nos meus piores dias, nos momentos mais difíceis, eu lembro desse salmo. Eu digo: Senhor, o Senhor está cuidando de mim. Eu posso não ver, eu posso não enxergar, mas tem uma promessa e eu creio nessa promessa. O Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando da minha casa, o Senhor está cuidando da minha família. Foi na crença, na promessa, que os servos de Deus puderam experimentar um milagre extraordinário, que foi a ressurreição de Tabita. Se eles não tivessem crido primeiro na promessa, eles não teriam vivido a experiência. Portanto, eu não tenho que basear aquilo que creio pela minha experiência, mas eu primeiro acredito, eu primeiro conheço, eu primeiro creio para poder viver isso na minha vida por meio de uma experiência real e pautada na Sagrada Escritura. Não se conforme com menos do que a Bíblia te promete. Queridos, e aí Pedro pede que todos saiam do recinto e profere uma palavra simples: Tabita, levante-se. Ei, não precisa de muito, não é no falar difícil, não é no muito falar. Às vezes você não tem condições de balbuciar palavras, porque você está destruído. Mas Deus é aquele que sonda o teu coração. E quando você se coloca na presença dEle, mesmo sem ter forças para falar, Ele já está sondando os teus pensamentos e sondando cada palavra que está no teu coração. E por meio da fé que você tem em cada promessa, Ele pode fazer um sinal em tua vida e na tua história.
esse momento me lembrou de outro servo de Deus, Moisés. Você lembra de Moisés? Moisés foi um homem que viveu um fardo muito grande de ter que conduzir o povo de Israel ali no Egito, ali no deserto, saído do Egito. Às vezes eu penso, por que o Senhor deu aquele fardo, aquela carga tão pesada para Moisés? E pela Escritura eu entendo que porque ele podia aguentar, que o Senhor estaria com ele. Talvez eu não seria escolhido porque não suportaria, mas Deus conhecia Moisés e sabia até onde ele iria com a sua presença. Num dado momento, Arão e Miriam se levantam contra Moisés. Moisés não, mas o próprio Deus não gosta daquilo e coloca Miriam como leprosa. Você conhece a história? Lá em Números, capítulo 12, versículo 10, diz assim: quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Versículo 12: não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Mas olha o versículo 13: Moisés clamou ao Senhor dizendo, olha a oração de Moisés, olha que oração complexa, olha aí: ó Deus, peço-te que a cures. Deus age na simplicidade, querido. Deus age em um coração que acredita indubitavelmente em cada promessa. Moisés sabia que Deus podia curar, então se dirige ao Deus Todo-Poderoso e diz: Senhor, peço-te, cura ela, Senhor, cura ela. E a palavra de Deus diz que Deus não permitiu que ela fosse curada imediatamente, mas que ela vivesse um tempo para servir de exemplo da lei e do testemunho de que eles deveriam fazer a vontade de Deus. Então o que você deve guardar no seu coração é que as pessoas não sabem lidar com a morte. Um dos maiores medos da humanidade é o encontro com ela. Querido, como pastor, nós vivenciamos muito isso. Na época da pandemia, eu e o Avelino, então, Avelino tem esse ministério, né? Quando ele começar, assim no grupo da igreja, Avelino está digitando, lá vem, né? Ele era o próprio capelão dos enlutados. Tenha certeza, irmão, se você falecer, pode faltar todo mundo, Avelino vai estar lá com você, viu? Tenha certeza que ele vai estar lá, porque ele tem esse chamado na vida dele, glória a Deus por isso. Mas todas as vezes que nós vamos até esse momento, nós vemos como as pessoas sofrem, como as pessoas ficam angustiadas, e muito que nós vemos ali é um peso de remorso, um peso de culpa, e nós percebemos que as pessoas não estão preparadas para isso, mas nós acreditamos que o Senhor Jesus pode ressuscitar, sim ou não? Afinal, nós temos uma promessa de Jesus e precisamos crer nela. Ele falou lá em João 11, 25: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus tem poder para ressuscitar você ainda aqui nessa terra, mas se não ressuscitar, enquanto a última trombeta não tocar, no ressoar da última trombeta, a minha Bíblia ensina que todos os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e estarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acredite, para nós, a morte não é o fim. O mesmo Jesus que tem o poder de vencer a morte aqui na terra é aquele que nos dá uma promessa eterna, que nós iremos com Ele uma vida por toda a eternidade. Fica de pé em nome de Jesus. O que eu quero que você entenda aqui é que o Evangelho é feito de sinais, é que Deus tem um poder para fazer, mas tudo que nós vimos aqui levou a entrega a Jesus Cristo. Tudo que nós aprendemos aqui levou aos pés da cruz. E acredite, eu e você somos um milagre da parte de Deus. Eu não vou acabar essa mensagem hoje. Eu já quero deixar você com um gostinho de quero mais. E venha na semana que vem, porque nós vamos fazer a segunda parte dessa mensagem.
E aí nós vamos entrar na vida de Cornélio, na conversão de Cornélio, quem era Cornélio, o que aconteceu ali, e como Deus faz um milagre todos os dias, e o maior milagre que nós vamos experimentar em nossas vidas é a conversão em Cristo Jesus. Você é um milagre da parte de Deus. Eu quero que você acredite que você já é um milagre, porque se você está aqui reconhecendo que Jesus é o Senhor, Ele já mudou a tua natureza, porque de nós mesmos, corrompidos pelo pecado, nós nunca nos voltaríamos para Deus, mas porque a sua graça foi manifestada para toda a humanidade, hoje nós temos a oportunidade de nos rendermos a Ele por meio da fé, e Ele opera o maior milagre na nossa história, que é a conversão em Cristo Jesus. Mas eu quero te dizer que Deus é tão bom e tão misericordioso, que você já vai ter esse maior milagre que é a conversão, mas você pode acreditar que Ele pode dar milagres menores na tua vida e na tua história. Deus pode curar você dessa enfermidade. Deus pode alcançar essa vida que está no hospital agora, essa vida que você deixou em casa lá nessa enfermidade. Deus pode fazer prodígios que você sequer é capaz de imaginar. É assim que ensina a sua palavra. Deus pode abrir essa porta, Deus pode fechar aquela outra, Deus pode restaurar a tua família. O que você precisa declarar essa manhã é que você já é um milagre, e não há nada que possa deter o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Faça essa oração com o nosso louvor. Cante, acreditando que você já é um milagre, e que tem muitos mais milagres para você experimentar na presença de Deus. Cante com a melhor voz, cante com tudo que você tem para adorar ao Senhor nessa manhã.